Olá, amigos, muito bem-vindos aos canais que estão transmitindo este vídeo. É uma satisfação muito grande, como você viu aí na nossa arte de capa. Nós estamos aqui inaugurando o EAC, o Encontro Anual Cai Barchutel, idealizado para Matão, realizado desde 2011, com 9 edições presenciais, e estamos aqui com mais uma edição online desde o início da pandemia. Esta é a 14ª edição do Encontro Anual Cai Barchutel, cujo objetivo é destacar os feitos, o legado de Cai Barchutel, considerado o bandeirante do espiritismo. Mas, especialmente neste ano de 2024, nós estamos vivendo o centenário de Wallace Leal Valentim Rodrigues, que foi autor, tradutor, organizador, editor de livros e, igualmente, um grande artista, um poeta, um roteirista de cinema e de teatro. Então, é uma alegria muito grande, é um personagem na história da literatura brasileira e que deixou uma contribuição muito expressiva para a literatura espírita, não só a literatura, mas também o seu legado de amor. E este evento de grande importância do centenário de Wallace é o tema do Encontro Anual Cai Barchutel na sua 14ª edição em 2024. E a própria efeméride de um centenário ensejou várias ações, entre elas a produção de um documentário, a edição de um livro, igualmente a cidade de Araraquara comemorando o fato do centenário. Mas, em Araraquara, nós temos a presença do casal Zé Henrique Martiniano e Márcia Tâmia. A Márcia é cirurgiã dentista, o Zé Henrique é engenheiro e compositor, músico, e estão conosco. O casal está aqui conosco para falarmos dessa efeméride, desta oportunidade comemorativa de homenagem ao grande nome. Sejam bem-vindos, Zé Henrique e Márcia, uma alegria muito grande. Nós estamos juntos no EAC há bastante tempo. Quero destacar aqui que o Zé Henrique e a Márcia tiveram ativa participação. O Zé Henrique foi quem coordenou o coral de 100 vozes no Sesc Centenário de Cai Barchutel, com a música Vivi, Vivo e Viverei porque sou imortal, na abertura dos 150 anos de nascimento de Cai Barchutel, em 2018. Depois, nas comemorações dos 90 anos do Parnaso de Além-Túmulo, também tema do EAC, o Zé Henrique musicou 11 poemas. Tudo isso está disponível. Você vai encontrar no canal de YouTube do Instituto Cai Barchutel. Zé Henrique, Márcia, bem-vindos. Que alegria tê-los aqui. É um prazer estar aqui com você. Mais um EAC, né? 14º EAC já. A história está ficando longa já, hein, Orson? Nem diga, Zé Henrique, é um prazer muito grande. Vivemos grandes alegrias nesses anos todos, ainda que virtualmente também, né? Antes o presencial e agora virtual. E Márcia, bem-vinda também. Boa noite, tudo bom, Orson? Tudo bem? Também é uma alegria estar participando mais uma vez do EAC, né, do Encontro Cai Barchutel, principalmente em comemoração ao centenário do Wallace, né, um continuador, né, do Cai Barchutel aí em Matão. Sem dúvida, pode ser considerado sem nenhum receio um continuador da obra de Cai Barchutel. É interessante, você que está nos assistindo, nós estamos hoje no dia 13 de setembro, estamos fazendo aqui a abertura oficial do nosso EAC, o Encontro Anual Cai Barchutel, exatamente na data em que ocorreu a desencarnação de Wallace Leal. Ele que desencarnou no dia 13 de setembro de 1988, na cidade de Araraquara. Mas o seu nascimento foi no dia 11 de dezembro. Daqui a alguns meses estaremos lembrando esse centenário, antecipado já na programação, no tema do EAC. E entre as providências, entre as homenagens, o casal aqui convidado se dispôs, programou gravar depoimentos de personalidades que conviveram com o nosso Wallace Leal. Foram
dezenas de horas de gravação, muitas experiências. Eu vou pedir para o casal se pronunciar aí. Vamos começar pelos Henrique. Zé Henrique, como é que foi a ideia, a experiência dessas gravações e depoimentos? Olha, o contato com o Wallace já é antigo, né? Há uns 5 anos atrás, o Sesc fez um evento em homenagem ao cinema, né? Chamava Loucos por Cinema. E a gente foi convidado a fazer um show de músicas do cinema antigo, do interior do estado de São Paulo. Então, eram 4 filmes, e um dos filmes era o Santo Antônio e a Vaca, que é um filme do Wallace, né? E esse filme tinha várias composições da trilha do filme, e uma composição que era a composição, letra e música do próprio Wallace. Então, a gente apresentou esse show no Sesc lá, que foi gravado um CD, inclusive, com isso. E veja como são as coisas. Agora, no centenário do Wallace, nem imaginava que aquelas músicas lá que eu gravei, do Wallace e outras músicas do cinema antigo, serviriam de trilha sonora desse documentário que nós estamos produzindo aqui, né? Que é uma música já que tem a ver com toda essa história, né, do cinema antigo, né? O CD chama-se Cinema Caipira, que é o cinema que foi feito no interior do estado de São Paulo, né? E o Wallace foi um dos primeiros, né, a fazer. Acho que foi o primeiro, realmente. Zé Henrique, e você, nesses tempos todos, você foi fazendo contato com pessoas que conviveram com o Wallace, foi isso? Sim. Olha, nós convidamos, quanto deu? Já aumentou deu o número. 26 pessoas. 26 pessoas, mais ou menos, que a gente entrevistou. Então, nós temos, assim, parentes do Wallace, vizinhos do Wallace que moraram ali do lado, né? Temos atores de teatro que atuaram nas peças do Wallace, as peças que ele montou. Temos amigos, inclusive de pessoas famosas hoje, né, como Inácio de Loyola Brandão, que é membro da Academia Brasileira de Letras, né, e outros, né, outros escritores também que escreveram sobre o Wallace, como Carlos Roberto Braga, lá de Belo Horizonte. Temos também o nosso caro Orson, que publicou um livro também em homenagem ao Wallace esse ano, né, muito interessante, e outros, né? Então, temos muitas pessoas diferentes, né? Palestrantes espíritas, atores de teatro, amigos, pessoas, inclusive, que moraram junto com o Wallace, né? E tiveram muito contato, assim, no dia a dia com eles, né? Com ele. E isso resultou em quantas horas de gravação, Zé Henrique? Olha, a última vez que a gente contou estava em 40 horas, mas já deve estar em 50, por aí, porque já incluímos mais alguns entrevistados aí, e cada conversa dessa que que a pessoa começa a animar, aí vai 1 hora, 2 horas, tranquilo ali, para depois a gente recortar e aproveitar aqueles momentos, né, mais expressivos, né, do bate-papo ali, da conversa, né. Então ficou um clima muito gostoso, assim, de bate-papo. A gente praticamente retira as nossas perguntas, né? Então, a gente só coloca as respostas que os palestrantes deram, né? Então, um fala sobre um assunto, entra um outro falando sobre mais ou menos o mesmo assunto, e aí um vai mudando um pouco de assunto, vai indo para um outro caminho, e a gente dividiu isso, o número de material, o número de horas foi muito grande, que a gente resolveu fazer uma minissérie em 10 episódios, né? Então, nós teremos 10 capítulos fazendo um trabalho muito minucioso sobre o teatro que o Wallace produziu, sobre o cinema, sobre os livros, né? Sobre a atuação dele no Clarim, sobre a atuação dele nas artes. Ele pintou quadros, ele fez
projetos de móveis, de arquitetura, de roupas. Ele desenhava também roupas, as roupas das peças dele, era ele mesmo que desenhava todas, né? Puxa, isso são fatos marcantes realmente, né? Como sim. o Zé disse, a você que está nos ouvindo, foram entrevistados vizinhos, parentes, amigos, etc. E como ele também citou, autores, escritores, eu fui um deles, não conheci o Wallace pessoalmente, mas sou um apaixonado pelos prefácios de Wallace, daí ter originado o meu livro, que o Zé Henrique também citou. Agora, Márcia, você que participou de todo esse processo de gravação, nós já, aliás, os telespectadores que estão vendo de outros estados, nós já fizemos várias palestras juntos, né? Divulgando esse trabalho, o documentário que nós vamos falar daqui a pouco, a minissérie que o Zé Henrique já abriu o espaço, e nós temos, eu particularmente, tenho concentrado nesses meses que antecedem o centenário, o esforço para falar de Wallace, que me surpreendo, Zé Henrique e Márcia, me surpreendo, muitas pessoas não conhecem o Wallace, não fazem a ligação de seus livros com a personalidade, o nome Wallace Leal Valentim Rodrigues. Mas, Márcia, você tem destacado nas palestras, quando participa, que nós temos oportunidade, com ou sem a minha presença, né? Você tem destacado o aspecto da bondade de Wallace para com as pessoas que conviveram com ele, que por ele foram beneficiadas. É isso mesmo, Márcia? Você colheu muitas histórias, percebeu esse lado? Foi um traço assim que eu percebi em todos, fala de todos os nossos entrevistados, né? Que o traço predominante do Wallace era a bondade, né? Eles falam bondade. E isso a gente pode ver um exemplo disso, é que a sobrinha dele, a Sinira, que foi até, ele morou na casa da mãe dela, então, durante a adolescência dela, ele fez parte muito frequente, uma influência muito grande na vida dela. Ela nos contou que o Wallace, quando era jovem, trabalhava numa loja de tecidos aqui em Araraquara, na Casa Texidal, que era de alguns parentes dele, né, de alguns cunhados dele. E era uma distribuidora de tecidos, então chegavam caixas com os rolos de pano, né? E essas caixas na época, eram caixas de madeira. E essas caixas eram descartadas. E o Wallace, com a sua visão, né? Ele imaginou de fazer daquelas caixas caixinhas de engraxate, porque antigamente, a gente lembra, né, que antigamente os homens usavam sapatos, né, de couro que precisavam ser engraxados, né, e em frente a alguns bares, aqui em Araraquara, em frente o Clube Araraquarense, em frente o Hotel Municipal, ficavam os meninos ali engraxando sapato. E o Wallace mandou fazer caixinhas de engraxate, com as caixas que iam ser jogadas fora, e depois ele chamou as suas sobrinhas, né, inclusive a Sinira, né, que era menina na época, para distribuir essas caixinhas. E a Sinira nos conta que depois de muitos anos ela foi embora para São Paulo, tal, e ela retornou a Araraquara e foi na biblioteca municipal. E o moço que era atendente ali falou para ela: a senhora é a Sinira. Ela falou assim: como que você sabe? Ele falou para ela: é que quando eu era criança, você me deu uma caixinha de engraxate. E essa caixinha foi muito importante, porque eu ajudei a minha mãe, que era viúva, a criar os meus irmãos, né? A me criar e a criar meus irmãos, né? E ele se revelou muito agradecido, né? Então a Sinira fala: olha como que são as coisas, né? Quando que poderia se imaginar que no futuro a gente iria encontrar essa pessoa e essa pessoa nos contar essa história, né? Então mostrando quanto que a bondade, né? Existe realmente uma corrente, né? De bondade que a gente não espera que no futuro isso pode ter tanto valor. E assim como a caixinha de engraxate, a Élide, que foi uma senhora que, quando era criança, morou na casa da irmã dele, da Ninira, morou junto com ele, ela conta que ele guardava, sabe aquele vidrinho de remédio que vem o algodão? Ele guardava todo o algodãozinho
para dar para uma moça que ele conhecia, que era manicure, para ela economizar o dinheiro para não comprar algodão para unha. Assim, são cenas, né, que revelam a bondade dele, né? Inclusive, né, Orson, na minissérie, tem um capítulo que se chama A Bondade, que tem 40 minutos de depoimento sobre a bondade do Wallace. Interessante. Que coisa, né? Bonita, né? Porque são muitas histórias. Os telespectadores, todas essas gravações, depoimentos, inclusive essas duas histórias que a Márcia resumiu para a gente, sobre o algodão nos remédios e a caixa de engraxate, isso será contado pelos próprios protagonistas que prestaram os seus depoimentos sobre a personalidade de Wallace. Isso estará no documentário, daqui a pouco a gente vai dizer da programação, justamente para que você que está nos ouvindo saiba o que vai acontecer, porque o EAC, ele visa destacar o feito, o legado de Cai Barchútil. E como disse o Zé Henrique, todos nós não temos nenhum receio em afirmar isso, o Wallace foi o continuador de Cai Barchútil na Casa Editora O Clarim, aqui em Matão. Cai Barchútil fundou a Editora O Clarim em 1905 e ele desencarnou em 1938. Depois que o Caibar desencarnou, a editora teve um baque natural. Desencarnou o seu líder, o seu cérebro, aquele que levava adiante as funções da editora, que era divulgar o espiritismo através das publicações, o jornal O Clarim, a Revista Internacional de Espiritismo e os livros. E com a morte de Caibar, isso sofreu um abalo muito grande, ficando mais de 2 décadas sem publicar nenhum livro. E o nosso Wallace chegou e assumiu a função de redator-chefe, quando então fez a editora Alavancar, com a publicação de livros, com a tradução de livros que ele buscava e que destacassem o aspecto dos fenômenos produzidos pelos espíritos e também dos ensinos trazidos pelo espiritismo, não necessariamente obras espíritas, mas obras que destacavam a lei de causa e efeito, a reencarnação, a mediunidade, a influência dos espíritos, etc. Todo esse trabalho nós temos destacado nas palestras ultimamente. Você talvez já tenha visto, você já tenha acompanhado as nossas abordagens, tenho feito isso individualmente e com o casal, quando é possível, nós temos feito juntos. Então, tudo isso é para destacar um nome influente na história do espiritismo de Matão, do Brasil, e, naturalmente, da própria Casa Editora O Clarim, onde ele laborou por quase 30 anos como redator-chefe. Daí a razão da temática que nós trouxemos para o EAC de 2024 para falar de Wallace. Eu vou projetar aqui, Zé Henrique e Márcia, a programação elaborada para comemorar esse centenário, né? E que será transmitida virtualmente, o evento não será presencial, exceto em algumas situaçõões que vamos destacar aqui, mas o centenário 100 anos, né, de Wallace é a temática da 14ª edição do Encontro Cai Barchútil. Nós teremos, portanto, uma programação. No dia 20 de setembro, na próxima sexta-feira, nós vamos exibir registros históricos do EAC. Esses registros históricos são algumas playlists que reúnem documentos gravados em vídeo de eventos anteriores. Nós não vamos exibir isso, nós vamos apenas indicar para você localizar no YouTube e poder rever ou ver. Nós vamos fazer aí um vídeo compacto para apresentar isso e registrar. No dia 21 de setembro, sábado, às 10 horas, o documentário editado pelo Zé Henrique será apresentado aqui em Matão, no Cine Teatro Matão, às 10 horas da manhã. E no dia 22 de setembro, domingo, às 9 horas, no Nosso Lar, e às 19 horas, no Allan Kardec, nós teremos o lançamento do livro Wallace Leal, Uma Brisa Perene, portanto, em 2 instituições de Matão. Mas o que é mais importante é o que vem a seguir aqui. Eu vou pedir para o Zé Henrique comentar aí sobre a minissérie, Zé Henrique, e também sobre o documentário. Vejam que são algumas quartas-feiras de outubro, todas as quartas-feiras de outubro, todas as quartas de novembro, e 2 quartas de dezembro,
culminando com a quarta 11 de dezembro, que é a data de nascimento de Wallace Leal. Esses episódios, vejo que estão sem horário aí, porque nós vamos disponibilizar nos canais, que daqui a pouco apresentaremos para vocês, às 0 hora da quarta-feira, e divulgaremos no dia seguinte. E esses episódios, como o Zé Henrique vai comentar para a gente agora, acrescentando aí, Zé Henrique, gostaria que você falasse dos episódios e do documentário a ser apresentado em Araraquara no sábado, às 10 horas. Tá. Então, Orson, a gente está fazendo uma coisa nova, relativamente nova, no espiritismo aqui da região, que é produzir documentários para o cinema. Então, nós já fizemos, o ano passado, nós fizemos Alvorada do Espiritismo na Morada do Sol, que retrata as origens do espiritismo aqui na região de Araraquara e nas redondezas, né? E acredito que na maior parte do Brasil foram todos parecidos com esses depoimentos que a gente colheu, e foi muito bacana fazer isso no cinema. O ano retrasado, quando 2022, quando comemorou-se 90 anos do Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro de Chico Xavier, a gente fez aquele documentário Parnaso Cantado, que o Orson até já comentou aqui, que foi exibido no EAC também, mas foi exibido um documentário de 1h30 aqui no cinema de Araraquara. Então, esses 2 filmes tiveram 2 salas lotadas, o pessoal gostou muito, uma coisa diferente, né? Que vai retratando, que a gente acrescenta no documentário várias pessoas falando, coloca uma meio que respondendo o que a outra está colocando, tem trilha sonora para a coisa ficar mais emocionante quando precisa. Então, isso, e a gente assiste lá num som, né, um som bacana, com uma tela grande, e é isso que nós pretendemos fazer. Essa homenagem ao Wallace vai passar também no cinema aqui em Araraquara, no dia 26 de outubro, e em Matão, que data que vai ser em Matão, Orson? Setembro, né? Eu vou retornar aqui na tela, em Matão, exclusivamente no dia 21 de setembro, que é véspera do aniversário de Caibar Schutel, né? No sábado, às 10 horas da manhã, 21 de setembro, em Matão, somente em Matão. E depois em Araraquara, no dia 26 de outubro, sábado, às 10 horas também. Isso. Então, a gente pretende fazer isso, convidamos a todos para ir ao cinema, porque é um evento presencial, bacana, você encontra as pessoas lá, comenta, vai ter muita novidade, com certeza, sobre o Wallace, porque os próprios palestrantes, os próprios participantes, os entrevistados, quando eles vêm fazer a entrevista e a gente conta a entrevista que o outro disse, eles falam, não diga, não sabia disso. Então, são muitas facetas ali do Wallace, né? Então, nós vamos realmente ter um documentário com muita informação sobre o Wallace, né? Muita coisa boa que ele fez, inclusive de encarnações pregressas que o Chico Xavier revelou sobre as vidas anteriores de Wallace, né? Que tinha ligação com vários expoentes do espiritismo, né? Muito interessante. Inclusive. É muito interessante, Zé Henrique, porque os telespectadores devem estar se perguntando, mas se vai passar em Matão e Araraquara, e eu que moro no Recife, moro em Porto Alegre, como é que vou fazer para assistir esse documentário, né? Olha, então, eu queria dizer que os episódios serão disponibilizados nessas datas aí, que são quartas-feiras, às 0 hora. A gente divulga o link no dia seguinte, e daqui a pouco eu vou mostrar os canais onde você poderá acessar esses episódios, e o documentário também será disponibilizado pelo YouTube. Nós não vamos aqui definir a data, porque nós divulgaremos posteriormente, e você deve se inscrever nos canais que nós vamos mostrar daqui a pouco, porque o documentário completo, de aproximadamente 1h30, porque os episódios serão de em torno de 40 minutos, são 10 episódios de 40 minutos. E o documentário em torno de 1h30, que será exibido no cinema, e depois de exibido no cinema, disponibilizado pelo YouTube.
Então, esse é um detalhe muito interessante. Agora, no dia 26 de outubro, sábado, às 14 horas, um evento no Teatro Municipal de Araraquara, com Arthur Valadares e eu também como palestrante, lançando meu livro também. Esse evento será presencial, possivelmente será transmitido pelo YouTube também, nós não temos ainda essa informação, mas são eventos que qualificam aí e divulgam esse trabalho. Márcia, algum comentário que você gostaria de acrescentar a essa programação que nós mostramos aí sobre esses eventos todos, que nós talvez tenhamos deixado de falar, eu e o Zé Henrique? Não, eu só gostaria de ressaltar que cada um desses capítulos dessa minissérie, eles vão mostrar um aspecto da vida do Wallace, né? Então, toda a vida dele no teatro, no cinema, né? Na parte de livros, né? Tanto que ele traduziu, quanto os que ele escreveu, né? A participação dele no Clarim e a vida particular dele, a parte da espiritualidade dele, né? E isso foi muito legal de fazer, porque para a gente juntar todas as falas do documentário, a gente teve que estudar bastante, né? Ler os livros dele para poder montar a historinha, né? Não foi só colher os depoimentos, a gente montou uma narrativa em cima daquilo que a gente pesquisou, né? Então vai ser muito legal, porque são 10 episódios, são muito ricos, né, Zé Henrique? Sim. Tem muitos detalhes, tá muito legal mesmo, vale a pena assistir. E eu aconselho assistir no cinema, que é muito melhor do que depois ver no YouTube. Então, quem puder, aqui, pessoal de Matão, de Araraquara, da região, vá ao cinema e veja em tela grande, com som bacana, que vale a pena, viu? E pipoca. Pipoca. Pois é. E vejam, quem trabalha com edição sabe o trabalho que isso dá, né? É um trabalho demorado, minucioso, tem que ouvir muitas vezes, tem que retirar falhas de gravação, é uma coisa que dá trabalho. Zé Henrique, sobre o evento no Teatro Municipal, você gostaria de acrescentar algum comentário importante aí? Eu queria só realçar que aqui em Araraquara, dia 26 de outubro, será uma comemoração de dia inteiro. De manhã, no Cine Lupo, a apresentação do documentário, às 10 horas da manhã. E à tarde, no Teatro Municipal, às 14 horas, aí vamos ter vários eventos, né? Vamos ter o Orson, que vai estar presente, o Arthur Valadares, né, comentando aspectos aí da obra do Wallace. Teremos também um coral do Luiz Piqueira, Musearte, que ele vai estar fazendo uma abertura. Teremos também uma peça de teatro com um grupo aqui, o grupo Polichinelo. Márcio Ponte já esteve no EAC em outras ocasiões, é um ator profissional, muito bom, que estará apresentando a última peça montada pelo Wallace Leal, nesse evento aí. E outras atividades que eu não vou falar tudo aqui, mas teremos mais coisas ainda. Então, será um evento muito interessante, né? Inclusive, né, Zé Henrique, o Fernando Arrobas fez uma música para o Wallace e a Neuza estará apresentando, neste evento, em primeira mão, a canção de homenagem ao centenário de Wallace, com a musicalidade feita pela sensibilidade do Fernando Arrobas, um grande amigo de todos nós, de Jaboticabal. Aqui está o livro que nós lançaremos no evento e que foi também um dos planejamentos para a comemoração do centenário, né? Esse WhatsApp que aí está é o WhatsApp da editora, que você pode adquirir diretamente da editora o livro. Não é um livro biográfico, embora ele tenha uma síntese biográfica, é um livro com comentários dos prefácios dos livros publicados pela Casa Editora O Clarim. Daqueles que tiveram prefácio, que foram 21, nem todos tiveram prefácio. O Zé Henrique sempre destaca que o Wallace não publicou apenas pelo Clarim, publicou também por outras editoras, mas o nosso trabalho concentrou-se na editora O Clarim, onde ele permaneceu lá por quase 3 décadas. E aqui estão os canais onde serão transmitidos o documentário e também a minissérie, né? E vocês podem se inscrever nesses canais, os 3 vão transmitir os episódios. Você localiza aí
no YouTube, Instituto Caibar-Schulte, o Zé Henrique Martiniano e Orson Peter Carrara, que é onde nós vamos transmitir esses documentários, esses episódios. E vale dizer também, Zé Henrique, que no seu canal especificamente, o telespectador tem acesso a todo o acervo musical desse amigo compositor, que é o Zé Henrique Martiniano, inclusive o Parnaso Cantado. Algum acréscimo, Zé Henrique? Nós temos lá um livro, o primeiro que eu fiz, também é do Parnaso, mas são só poemas de Augusto dos Anjos, O Número Infinito, todos com vídeo, com clipes, né? O Mensagem dos Poetas Mortos, que tem a música tema lá do EAC, que é o Vivo, Vivi, Viverei, com o Coral de 100 Vozes, também está lá, né? E vários outros ali, temos Humberto de Campos, temos Emmanuel, outros poemas e trechos em prosa que eu musiquei. E temos esse último, que é o Parnaso Cantado. Então, temos mais de 30 músicas lá disponíveis, né? Além desses documentários que já fizemos, né? O Alvorada do Espiritismo, o Parnaso Cantado, que é um documentário também com participação de vários palestrantes falando sobre os poemas e sobre os autores, né? E vamos ter agora esse último em homenagem ao Wallace Leal, né? No centenário de Wallace. Pois é, tudo isso estará disponível aí nos 3 canais. Nós sugerimos a você que se inscreva, você pode acompanhar por qualquer um deles. Os episódios estarão disponíveis a partir da 00h de cada daquelas datas que você pode rever aqui. E você vai encontrar em qualquer um desses 3 canais esse documentário tão importante, esse esforço para valorizar uma alma nobre, como destacou a Márcia. A bondade foi a sua principal característica, além da grande inteligência, né? Mas nós temos aqui também, para mostrar para vocês, para encerrar o nosso lançamento do EAC, nós temos aqui um trailer do documentário para você ter ideia de como será esse documentário, né? E antes de passar a palavra para o Zé Henrique novamente, eu gostaria de passar para a Márcia. Márcia, você que acompanhou essa gravação e depois acompanhou a edição e a elaboração desses trailers aí, né? Eu gostaria que você falasse um pouco do ilustrador, porque a vinheta está incluída aqui no trailer que nós vamos exibir, é uma vinheta bonita, com composição do Zé Henrique, diga-se de passagem, embora a voz não seja dele quem está cantando, né? Fala aí, Márcia. A ilustração da abertura foi feita pelo Lucas Tanuri, né? Um parceiro aí do Zé Henrique, já fez uma outra vinheta também, né? Da lápide do Kardec. Do Kardec, foi premiada em Portugal, primeiro lugar num festival que não era espírita, um festival aberto, né? Então, assim, o Lucas é muito talentoso, né? Muito sensível, porque o Zé Henrique passou para ele, assim, a história do Wallace, né? Toda a história da vida do Wallace, e ele, com toda a sensibilidade dele, captou, né, Zé Henrique, certinho, toda essa parte dos livros, né? Do teatro, do Santo Antônio e a Vaca, colocou uma vaquinha ali na ilustração, ficou muito legal, né? E a música, né? O Zé Henrique compôs para esse documentário, né? E é cantado pelo Filó Machado, um cantor que ele assim é ótimo cantor, mas não é tão conhecido, não, né? Esse cantor, por coincidência, ele viveu muito tempo na França. Ele trabalhou na França. Então, parece que de alguma forma está ligado também à história do Wallace. Com a história do Wallace. A encarnação passada do Wallace foi na França também. Né? Como é o nome dele, o cantor? Filó Machado. Quem quiser digitar aí no YouTube, Filó Machado é um super cantor, tem muitos discos gravados, tem disco gravado já com Djavan, com grandes músicos aí da música brasileira, né?
Ô Zé Henrique, nós vamos então exibir o trailer, um dos trailers, porque foram feitos vários, né? Nós selecionamos um aqui. Eu gostaria que você fizesse uma introdução de alguns detalhes do trailer, inclusive daquele W pendurado no chaveiro. Eu gostaria que você falasse para os telespectadores, para eles já terem de antemão uma noção do que vão ver agora. O Wallace, ele teve uma grande atuação no teatro, né? E, inclusive, quando a gente vê depoimento de várias pessoas no documentário, as pessoas falam, não sei como que o Wallace ficou aqui em Araraquara, por que ele não foi embora, como vários outros, né? O Inácio de Loyola, o Zé Celso, Luiz Antônio Martinez Corrêa, várias pessoas aqui ligadas ao teatro, à literatura, que foram embora e fizeram muito sucesso. E o Inácio fala que quem ensinou ele a escrever, ele é escritor por causa do Wallace, né? Então, o Wallace foi como se fosse um professor dele no início, né? Então, e essa coisa, o W, o Wallace tinha a chave do teatro. Então, ele entrava para ensaiar, e quer dizer, era só ele que usava ali, ele era a única companhia de teatro da cidade, e o secretário da Cultura deixava uma cópia da chave com ele. Então, o Lucas Tanuri, muito esperto, colocou, hora que o Wallace vai abrir o teatro, ele tem um chaveirinho com um W pendurado, que é a chave do Wallace, né? Ele abre. Então, ele mostra ali o teatro, mostra o filme, Teatro antigo, né? O teatro antigo, que é onde era a prefeitura, aqui nossa, que foi demolido. Todo mundo lamenta essa demolição também desse teatro, que era um dos melhores teatros do país, era comentado isso, né? O Zé Henrique, Araraquara tem hoje um teatro com o nome de Wallace, é isso? Tem um teatro no centro da cidade com o nome de Wallace Leal, Teatro Wallace Leal. E está em reforma atualmente, ele está fechado para reforma, né? E tem o Teatro Municipal, que é lá na Fonte. Muito bem. Então, nós vamos exibir o trailer aqui para os telespectadores. Acompanhem, é muito bonito. E voltamos, aguente aí, aguarde aí, que voltamos depois do trailer para encerrar aqui o lançamento do EAC 2024, 14ª edição. Esse ano bastante diferente, nós estamos homenageando aí o centenário de uma grande personalidade, que eu costumo dizer, viu, Wallace, viu, Zé Henrique, costumo dizer que é um gênio. O Wallace foi um gênio intelectual. Então vamos lá, vamos assistir então o trailer do documentário. E ele era aquela figura frágil, quase feminina, e que tinha um domínio sobre nós todos. Isso era muito curioso, ele impunha, a gente admirava, a gente respeitava. Ele falava coisas para mim, eu ficava assim, me dava chamadas, bronca, tristeza. Esse filme que você escreveu, você é muito ruim, porque você não percebeu isso. Eu ficava lavada. E ele teve uma grande influência para mim sobre na escrita e todo o tempo que eu fiz a crítica de cinema aqui. E era uma pessoa muito sofisticada ao mesmo tempo. Porque eu admirava, porque ele traduzia do inglês, do francês, do italiano e do espanhol. Traduzia, ele entendia. Era porque a gente ia ver filme italiano, quando saía, ele repetia a frase dos atores, das atrizes. E o Wallace, ele foi meu companheiro de mocidade. Então, no meu álbum, ali tem a letra dele maravilhosa, que ele escreveu para mim. E ele era meio discriminado, porque ele tinha um tipo bastante feminino, assim, né? Na época, isso era um problema. E ele se manifesta dizendo que ele me agradecia por eu ter sido sempre muito igual para com ele. Ele às vezes me chamava assim, o que você acha aqui? Eu falei, não muda aqui. Eu falei, muda. Eu nem sabia se ele ia mudar, era um trecho do milhar, mas ele confiava em mim. E foi essa confiança que talvez tenha me ajudado a me levar para frente.
sabe o que mais me impressionava no Wallace? Era a bondade dele. Ele era uma pessoa extremamente boa. Eu devo muito a Warren. Devo muito a outros também, mas ele um dia me falou, vem cá, entra nesse caminho. No dia que faz da crítica, no dia que ele me corrigia a crítica, no dia que ele me deu o roteiro, no dia que ele me deu livros e livros, nunca esqueci a estalagem maldita da Daphne de Maurier, que me impressionou demais, eu li 3, 4, 5 vezes. Estalagem maldita, até hoje eu gosto de estalagem maldita. Eu deveria ser um escritor antigo, não um escritor moderno. E o Chico fala que Emmanuel tem algumas recomendações para fazer, que é se comunicar. E nessa comunicação, Emmanuel elogia muito o trabalho que o Wallace desenvolve na Obreiros do Bem, com os enxovaizinhos. E um dia a Julieta chamou ele no posto de saúde ali, na Praça Toledo, que ela era diretora lá, qualquer coisa assim, e falou, Wallace, quero que você venha aqui ver uma coisa. E ele foi. Chegou lá, ele presenciou como as mães chegavam com as crianças pós-parto para levar para examinar lá no... Elas cortavam a calça dos maridos no joelho e enfiavam a criança dentro ali. Não tinha roupa, não tinha nada. Não tinha uma coisa para embrulhar, certo? Aí o tio Wallace falou, não, nós vamos montar uma costurinha. Isso... 70 anos. 70 anos. É o enxoval mais antigo de Araraquara. Ao insight, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos, em constelação e laços, mais indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa. E aqui estamos nesta urbis paulus, poderes do Espírito. Belíssimo trabalho que aguarda vocês todos. Teremos aí a oportunidade de conhecer mais sobre a vida desse grande escritor, tradutor e homem bom especialmente, não é, Márcia? É isso mesmo. Homem muito bom e sempre viveu voltado para a sua família, né? E para os valores, né? Para os valores do espírito. Isso que é muito importante. E no final do documentário, Orson, nós temos uma grande revelação de por que ele nunca saiu daqui e não foi como os outros companheiros, foi para fora, e mensagens espirituais que revelam essa decisão que ele tomou de ficar aqui. Muito bem. Nós consideramos aqui, então, nessa sexta-feira, 13 de setembro, lançada a 14ª edição do Encontro Anual Caibar Schutel. E agora fica a expectativa aí para você acompanhar a minissérie que vamos estrear aí no dia 9 de outubro. E você vai acompanhar. E poderá ver o documentário também em Matão, você que reside em Matão, você que reside em Araraquara, no dia 26 de outubro. E para você que está distante, que está mais longe, você poderá ver pelo YouTube também, naqueles canais que nós indicamos. Para você que está chegando agora, reveja, veja desde o início, estão todas as indicações.
Zé Henrique, deixo para você aí o final da nossa fala, com a nossa gratidão ao público e a gratidão ao Wallace Leal, Valentim Rodrigues, e meus cumprimentos ao casal pelo belíssimo trabalho executado, que logo estará à disposição do público. Olha, eu, quando resolvi fazer esse documentário, eu não tinha a dimensão do que seria todas essas facetas de Wallace, né? E a gente ficou conhecendo muita coisa que a gente não conhecia, e os outros participantes do documentário, quando a gente comenta também fatos que outros entrevistados falaram, eles ficam todos espantados. Ou seja, a gente conclui que a maioria das pessoas conhece muito pouco de Wallace Leal. E ele foi um gigante aí na doutrina espírita. Os seus livros, seus textos são bonitos, além do conteúdo, ele é muito bonito, o jeito dele escrever, né? É muito artístico, muito literário. Então, convidamos todos a conhecer mais sobre o Wallace Leal, que ele merece ser mais conhecido, né? Tá muito nos bastidores ainda. Muito bom, Zé. Gostei de você falar aí que é gostoso ler o que ele escreve, porque realmente ele me conquistou pelos textos, viu? É coisa impressionante, a maneira peculiar, o estilo próprio de um grande escritor, um gênio intelectual. Você resolveu fazer esse livro lendo os prefácios do Wallace, né? Sim, são magníficos, né? O livro surgiu realmente em função do nosso apreço, da nossa admiração pela qualidade dos textos produzidos por esse grande escritor, a sua facilidade de escrever com talento e instigar o leitor a pesquisar e conhecer. Não fica restrito ao conhecimento espírita, ele avança no conhecimento da história, da sociologia, da psicologia, da psiquiatria. Quando ele cita um personagem qualquer da filosofia ou de outra ciência, ele dá detalhes da vida, ele dá uma síntese biográfica da pessoa que ele cita. Então, isso cria um acréscimo de informação cultural gigantesco. Ele é um gênio cultural, sem dúvida nenhuma, e doutrinário. Zé Henrique, Márcia, muito obrigado. Nós agradecemos imensamente. Então, aí está, portanto, o nosso EAC 2024 em sua 14ª edição. Está aí no fundo o rosto do Wallace Leal, 100 anos, na 14ª edição do EAC. Muito obrigado a você e acompanhe aí os episódios, nós vamos divulgar bastante. Até mais, muito agradecido a todos vocês. Tchau. Tchau, um abraço.